Hoje o endividamento é um grande problema dentro do Brasil. Segundo pesquisas, cerca de 79% dos lares brasileiros já são alcançados pelo endividamento. O brasileiro parece realmente que vive endividado hoje em dia e independente da renda, mesmo uma pessoa ganhando muito bem, muitas vezes essa acaba vivendo com gastos maiores do que os seus rendimentos, ou seja, acaba gastando muito mais do que ganha e por isso também fica endividado. Esse problema se deve à falta de controle das suas finanças pessoais. Você quer aprender a dominar suas finanças e evitar problemas financeiros? Então fica até o final desse vídeo que você vai aprender a controlar suas finanças de uma vez por todas. O meu nome é Leonardo Almeida e esse é o Investidor Racional. E se você gosta da ideia desse vídeo, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para receber as próximas notificações. Tudo isso vai mostrar para o algoritmo do YouTube que esse assunto te interessa e vai me incentivar a fazer mais vídeos como esse para o canal. Bom, o principal problema que eu vejo hoje em dia com as pessoas que se encontram numa situação de endividamento e problemas nas suas finanças é a falta de pensar no futuro. Ou seja, a maioria das pessoas hoje em dia, infelizmente, ainda tem uma mentalidade muito imediatista para as coisas. E isso muitas vezes se reflete na maneira com que elas lidam com o seu dinheiro. Por exemplo, muitas vezes você quer comprar alguma coisa que, na verdade, você realmente não tem uma necessidade daquilo e você acaba gastando no cartão de crédito e parcelando em várias vezes, o que acaba gerando para você uma dívida de longo prazo e um compromisso com aquela compra por algo que, no final das contas, você pode até acabar descartando depois de um mês ou dois. Muitas vezes as pessoas têm essa mentalidade de viver o hoje porque não sabem se amanhã vão estar aqui. Porém, a verdade é que muitas vezes o amanhã chega e o amanhã chega com mais problemas. Imagine que você vive hoje sem pensar no futuro e acaba comprometendo grande parte da sua renda e se endividando. Provavelmente no futuro você pode acabar se arrependendo de algumas dessas ações por sentir o seu orçamento apertado. Até porque as pessoas que vão vender as coisas para você, as pessoas que trabalham com marketing de produtos, elas não estão tão interessadas no seu controle pessoal das suas finanças. Veja, é você o responsável por fazer o controle das suas finanças e você que deve conhecer os seus gastos e os seus rendimentos. Por isso, você também é responsável por ajustar a sua vida financeira agora. E virando essa chave, nós vamos pensar agora em ajustar nossas finanças e começar a pensar no futuro de forma a investir esse dinheiro para ele trabalhar por nós e não para nós trabalharmos por ele. Porque veja bem, se você está fazendo dívidas, como eu falei anteriormente, você está criando compromissos e você acaba se tornando um escravo do seu dinheiro, tendo que trabalhar para conseguir pagar os seus boletos. Já do outro lado da moeda, se você investe, você está fazendo o dinheiro trabalhar para você e você vai ganhar juros e ser remunerado em cima daquela aplicação. Então o ideal é nós sairmos do lado do endividamento para o lado do investidor. E pensar dessa maneira pode fazer com que você reveja alguns conceitos com os quais você tem trabalhado nas suas finanças hoje. E quem sabe até mudar sua mentalidade com relação ao dinheiro. Assim, eu vou reforçar a ideia de que você tem que cuidar com as dívidas a prazo. O cartão de crédito pode ser sim uma ferramenta muito boa, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta muito perigosa, que, como eu te falei, acaba gerando um compromisso que você tem de fazer pagamentos para longo prazo, o que acaba comprometendo a sua renda por um período de tempo maior. A minha dica aqui é que caso você vá usar, por exemplo, o cartão de crédito, buscar não fazer parcelamentos muito longos, porque na hora que a gente vai comprar no cartão de crédito, o parcelamento longo parece uma boa ideia por causa da parcela menor, mas para pagar depois acaba sendo muitas vezes sofrido. Ainda mais se você acumula várias compras em parcelamentos longos. E além disso, o atraso do cartão de crédito acaba gerando um juros altíssimo hoje no Brasil, que muitas vezes chegam aí na casa dos 10% ao mês. A mesma coisa com relação a empréstimos. Caso você vá tirar algum tipo de empréstimo, opte por fazer empréstimos com prazos mais curtos, para evitar pagamento de juros maiores. E no quesito de empréstimos, caso você antecipe as parcelas do empréstimo, você obrigatoriamente tem desconto de juros nessa operação. Ou seja, se você antecipar uma parcela, você vai conseguir pagar uma parcela menor nesse caso. E o custo final desse empréstimo para você vai acabar diminuindo. Então guarda essa dica para ti, hein? Bom, sendo assim, a primeira coisa que nós devemos fazer para organizar as nossas finanças é controlar os nossos gastos. E aqui é importante você definir dois tipos de gastos que você tem hoje, que são os seus gastos fixos
e os seus gastos variáveis. Os gastos fixos são aqueles que a gente dificilmente vai conseguir movimentar, como por exemplo o pagamento de aluguel, conta de água, de luz, alimentação. E os gastos variáveis são aqueles gastos não essenciais muitas vezes e que não são recorrentes. Coloque no papel ou numa planilha do Excel todos os seus gastos que você tem todos os meses. Separe entre custos fixos, como esses que eu te listei, que são custos que você tem mês a mês, e esses outros gastos variáveis. A ideia aqui é conseguir visualizar o montante que você gasta por mês para viver e identificar também oportunidades nas quais você pode encolher esses gastos. Caso você esteja numa situação que você realmente precisa encolher os seus gastos, vale a pena pensar em cortar algumas compras no supermercado, talvez cancelar o Netflix por algum tempo, ou talvez em alguns casos até se mudar e morar com alguém para conseguir rachar as dívidas da casa. Enfim, vai depender de cada caso e você deve fazer uma análise com base na sua rotina e nos seus gastos. Chegando nesse ponto do vídeo, eu quero explicar um conceito de ativos e passivos. Ativos são aqueles que colocam dinheiro no seu bolso e passivos são aqueles que tiram o dinheiro do seu bolso. Ativos podem ser a sua remuneração do seu trabalho, uma rentabilidade de um fundo imobiliário ou de uma ação no qual você investiu. Enfim, os ativos são aqueles nos quais você utiliza para colocar dinheiro, para trazer renda para o seu mês. Já os passivos são aqueles que são os gastos, e gastos que não vão ter retorno para você, como é, por exemplo, o pagamento de aluguel, alimentação. Enfim, são todas aquelas coisas que você precisa desembolsar para conseguir viver. Por exemplo, um carro também é um passivo, porque ele é um bem, mas ele vai acabar gerando gastos para você, como pagamento de seguro, IPVA, e muitas vezes, na maioria dos casos, o carro vai acabar se desvalorizando com o tempo. Então, na maioria dos casos, você vai depois acabar perdendo dinheiro com o carro. Claro que esse carro vai ter uma utilidade para você, mas a opção de pegar um ônibus, por exemplo, seria uma opção muito mais barata. É importante entender esse conceito de ativos e passivos, porque o ideal é você conseguir cada vez mais aumentar os seus ativos, aquilo que traz dinheiro para você, e reduzir ou até cortar os seus passivos, que são como se fossem as ervas daninhas do seu orçamento, que acabam somente consumindo o seu dinheiro. E reforçando aqui, no momento que você se torna um investidor, você acaba necessariamente focando mais nos ativos. Viu como tudo acaba se encaixando no final das coisas? Caso hoje você esteja numa situação que os seus passivos são maiores que os seus ativos, você está operando em déficit. E a primeira coisa que você deve fazer é consertar isso. Regularizar suas dívidas, colocar tudo em dia, é essencial para que você consiga seguir em frente e se tornar um investidor e começar a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então, caso você tenha dívidas hoje, a primeira coisa que você deve focar é em resolver essa situação para depois a gente conseguir organizar o restante do seu orçamento. E se você está gostando desse conteúdo, não esquece de clicar no like, se inscrever e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Isso vai mostrar para o YouTube que esse assunto te interessa e vai acabar espalhando esse vídeo para outras pessoas que têm o mesmo interesse do que você e as mesmas necessidades. Bom, agora que a gente conseguiu organizar o orçamento, a gente deve pensar em começar a fazer o dinheiro trabalhar para nós. Então, começar a investir mesmo com pouco é sim possível e é necessário para que você garanta a sua saúde financeira de longo prazo. Veja, você não quer depender do cartão de crédito necessariamente e de empréstimos para conseguir ter recursos para fazer as coisas que você precisa e viver. Por isso a importância de uma reserva financeira, que pode ser num título simples, como por exemplo um CDB, que é uma renda fixa, mas que aquele dinheiro vai estar ali à sua disposição para quando você quiser e vai estar trabalhando para você. Hoje há diversas opções no mercado em que você pode começar a investir com muito pouco dinheiro. O próprio CDB, na maior parte dos casos, você pode começar a investir a partir de R$1 e com o que couber dentro do seu orçamento no início, você já pode começar a aplicar. Levando em conta que você já fez todos os cálculos para entender e dominar suas finanças, você já pode conseguir visualizar o quanto você vai investir por mês.
que é o valor que deve sobrar para você ao final, caso você não esteja em déficit, como eu falei antes. Então a primeira coisa que você deve fazer quando a sua remuneração cair na conta é logo investir já em alguma fonte. E dentro do YouTube tem muita informação sobre investimentos que você pode utilizar com pouco dinheiro. Inclusive dentro do meu próprio canal eu tenho um vídeo que eu já falei sobre isso e eu vou deixar o card aqui em cima para você acessar. Mas a questão é que há sim muitas opções e eu devo ressaltar aqui contigo que é só questão de paciência para você conseguir ver o seu montante, a sua economia crescer cada vez mais. E você tendo essa paciência e investindo todos os meses, você pode ter certeza que você vai começar a sentir os resultados e vai começar a se sentir mais perto cada vez mais da sua independência financeira. E pode ter certeza que ter uma economia ali para você, uma reserva de emergência, vai te deixar muito mais tranquilo e muito menos estressado. Mas e quanto você acha que você deveria ter inicialmente numa reserva de emergência? A minha recomendação é que você foque no início em juntar pelo menos 6 meses da sua renda mensal dentro de algum título de renda fixa, que é um título menos arriscado e que vai te dar uma rentabilidade que hoje é uma rentabilidade boa. Foque em guardar esse montante, que vai depender de caso a caso, e atingindo essa etapa você vai com certeza já ter colocado um jeito nas suas finanças. Além de cortar gastos e começar a investir, o que eu acho que é muito interessante é você conseguir focar em aumentar a sua renda hoje. Sendo você um assalariado, um autônomo ou até um empresário, ao resolver problemas financeiros você tem duas saídas, que é diminuir os seus gastos ou então aumentar a sua renda. E aumentar a renda muitas vezes pode ser uma saída muito mais inteligente, porque caso você aumente os seus rendimentos, mas mantenha o mesmo padrão de vida, o mesmo padrão de gastos, você vai acabar aliviando o seu orçamento e vai acabar tendo um rendimento num patamar acima do que você vive hoje com relação aos seus gastos. Então, se você pode, por exemplo, trabalhar para se promover dentro de uma empresa, arranjar uma nova vaga que vai te trazer um salário melhor, ou daqui um pouquinho simplesmente pensar diferente dentro do seu negócio para ver como você pode expandir e aumentar os seus rendimentos. Essa pode ser a virada de chave que você precisa para conseguir ajeitar suas finanças. E eu acredito que em muitos casos é mais inteligente você conseguir fazer isso. Eu quero que você saiba que eu estou aqui para te ajudar a resolver as suas finanças e te dar as melhores dicas financeiras. Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações.